E os pais, eu acho que uma grande preocupação é quando começa com febre, né? E a febre não necessariamente é o principal sinal de alarme, né? A febre é o Se corpo fosse, ali, a né? gripe não dava febre. Uhum. Se febre fosse sinal de alarme, você não teria febre com gripe, porque é uma gripe. A gripe, como é que se trata? Hidratação e sintomáticos. E ela dá febre. Né? Em compensação, às vezes você tem uma criança num estado muito mais grave, de um desconforto respiratório, que não tem febre nenhuma. Então, o critério de gravidade que a gente usa da febre é a persistência, é o tempo. Não é o aparecimento nem até onde ela chegou. Principalmente porque os quadros virais podem dar febres altíssimas nos primeiros momentos, no primeiro dia. Assim. Então, não é um parâmetro de gravidade nesse primeiro momento a febre da criança. Alguns estudos defendem, inclusive, que você evitar tratar febres que são mais baixas, né? Obviamente que isso é difícil acontecer. Mais uma vez, é como as telas. Fácil a gente colocar, mas difícil a gente... Né? Fácil a gente colocar com palavras, mas difícil a gente utilizar como atitude. Isso é uma questão que também não sei se é bem polêmica, mas vamos entrar... depois nós queremos falar também sobre vacinas. Aprofundar um pouquinho na questão das vacinas, não só na parte do que é a Sociedade Brasileira de Pediatria e como que é também na Europa, algumas diferenças relacionadas a isso, o que é mais essencial. Mas já que a gente falou em febre, qual que é a abordagem de febre? Qual que é a sua abordagem de febre? Porque também é um pouco não é bem polêmica, mas existe também esse grupo de pessoas, até médicos, que são muito criticados. Eu vejo uma médica que entende que até para o próprio desenvolvimento da criança, a febre é importante, não só para uma questão de saúde, mas hoje nós estamos bem mais tranquilos com febre. Então, pode chegar às vezes a 39, 30, alguma coisa ali, e a gente ainda, não, vamos observar. Mas algumas pessoas chegou em 37 e já quer medicar a criança e não quer esperar que a criança venha com isso. Como que é... Mas algumas pessoas acreditam, já vi falar alguma coisa sobre fazer uso de magnésio, de fazer alguma pastinha com aquele magnésio que tem, cloreto de magnésio e tal, passa na pele, porque daí evita convulsionar ou alguma coisa assim. Então eu já vi algumas coisas com isso. Mas qual a sua abordagem de febre? O que a pessoa tem que entender sobre febre? O que vai ser pai, quem já é pai? Como que ele precisa agir? Qual um protocolo? Se tivesse que agir com um protocolo de febre, qual que é a sua abordagem sobre isso? Eu acho, no meu ponto de vista, eu não considero muito protocolo, assim. Eu acho que isso aí volta até naquele tema de polêmicas lá. Porque, assim, do magnésio eu não vou opinar porque eu realmente não sei. Então, não vou te dizer do que eu não sei. O que é certo é assim, vamos voltar lá atrás, né? O que a gente fazia antigamente quando alguém tinha febre? A gente não tinha tantas medicações disponíveis. Você não tinha uma farmácia a cada esquina para comprar uma medicação e fazer para o seu filho. A gente usava muitas vezes compressas, banhos, a gente usava uma série de coisas para tentar minimizar a temperatura. Recentemente vi publicações que falavam sobre compressas, que também não podem ser usadas. Então, hoje com as redes sociais, cada um vai defender o seu lado de alguma maneira e usar os seus argumentos. E eu respeito demais. Assim, o que eu penso muito é que a febre... ela, apesar de ser um sintoma de combate do seu organismo a uma situação adversa, ela causa um mal-estar terrível na criança. Um mal-estar terrível na criança. A gente entende que... eu procuro orientar meus pacientes sempre assim, medica quando tiver. Espera ter uma febre realmente, então, porque eu vejo muito medo da febre. Tá com 37,2, eu mediquei porque vai chegar em 38. Espera, vê se realmente vai chegar em 38. O organismo ele tem a capacidade muitas vezes de combater. Dá de repente aquele banhinho, para tentar refresca o ambiente, deixa roupas leves, hidrata, via oral, vamos ver como é que vai ser. Mais uma vez a gente volta nas palavras. As palavras elas são muito fáceis de serem ditas, mas essas mesmas pessoas que defendem, às vezes em casa estão medicando seus filhos. Quando eles estão com 39 temperatura e... tremendo. Então, é muito complexo isso, cara. É uma coisa que você tem que sentir o grau de segurança que você tem como pai e como mãe. Eu na minha casa, deitado na minha cama, respondendo um WhatsApp para um pai que está 10 horas da noite com um filho de 39 graus, é muito fácil dizer, é normal essa febre, põe só um paninho na cabeça, ou dá um banho e vai deitar.
Aí ele vai procurar um pediatra que diga, não, olha, faz a medicação então, mas espera, vai de acordo... É o que eu digo sempre para os pais assim, ó, medica, mas espera, não fica dando medicação o tempo inteiro, porque a gente não vai saber nem como é que vai ser a evolução da... Se o meu filho está fazendo febre e eu fico medicando ele a cada 3 horas sem a febre voltar, eu não vou saber nem se ela foi embora. Então, eu acredito que a melhor conduta é aquela que você se sente mais confortável como pai. Como médico, eu, sinceramente, é o mais correto? Existem controvérsias. Mas eu sempre oriento medicar. Acima de 38, principalmente. Porque tu colocou aí a questão da convulsão febril. Ela não está relacionada com o tamanho da febre. A criança pode ter uma convulsão febril com 38, com 37,8, sei lá. Eu já tive crianças que chegaram em estágio convulsivo com a temperatura de 37,8. Na realidade, não existe coisa mais feliz para um pediatra do que atender no pronto atendimento uma criança com uma crise convulsiva e você se dá conta que ela está com febre. Sim, porque daí não é aquela crise convulsiva de preocupação aquela, exato, né? Porque a maioria das vezes é uma crise convulsiva benigna. Obviamente, a gente dá toda assistência, atenção e orientação para os pais para que eles sigam e procurem um acompanhamento e a necessidade de ir além em algum estudo, né? Aí você vai ter que procurar o seu pediatra, vai ter que ver se realmente tem histórico de outros problemas na família que requeiram uma avaliação do neuropediatra, uma realização do eletroencefalograma, enfim, daí para frente vai ter uma série de... Mas grande maioria das vezes são convulsões completamente benignas e que não tem relação com essa... É muito comum ter convulsão febril. Eu passei agora pelo rodízio de pediatria e tive a oportunidade de ver 2 pacientes bebês com convulsão que não prolongou muito. E eu que sou mãe, é difícil ver, né? Quanto tempo tu ficou na pediatria? Foram 6 semanas. 6 semanas na pediatria. Tu viu 2 bebês. Tu já respondeu a minha pergunta. Não é comum. Não é comum, né? Porque é uma grande preocupação dos pais ter convulsão, comum, né? 6 mais 6 ainda, né? Nesse semestre foram 6 semanas, mas ao todo foram 18 semanas na 18 pediatria. semanas e tu viu mais alguma no outro? Não, foram então, tu só viu 2 esses bebês, né? Então, o que acontece? Você está num ambiente propício a isso, né? Eu não vou atender. Se você me perguntar quantas crianças com convulsão febril tu viu no teu consultório, eu vou te dizer nenhuma. Mas no pronto atendimento, a gente está ali justamente para isso. É o local. No momento que seu filho vai convulsionar, você não lembra nem que o Dr. Glauber existe. Você vai direto para o hospital. A mensagem para mim, ela vai vir depois. Né? E até oriento os pais a isso, né? Eu falo, olha, uma situação de emergência, não tenta falar comigo. Vai direto para o hospital. Porque depois é que a gente vai conversar e a gente vai ver o que é que está acontecendo, qual a conduta que está sendo feita. E eu procuro sempre ajudar na medida do possível, assim. Mesmo os pacientes que estão internados ali. Chateio, às vezes, meus colegas, a Dani, então, chateio elas, mas para a gente poder ficar informado, né? E qual que é a orientação? Já vou te passar Não, fala, agora, eu vou perguntar, tu faz a pergunta e eu vou... Você quer um café, um pouquinho de café? Pode café. Qual que é a orientação para os pais quando percebem que o filho está com convulsão? O que eles têm que fazer com o nenê, enfim, enquanto está levando ao hospital? Primeiro ponto importante, eu acho que o ideal se a gente está falando de um bebezinho, é você buscar o serviço de urgência mais próximo. Que seja o corpo de bombeiros, que seja o hospital, de preferência, se for possível, o posto de saúde. A primeira coisa importante é isso, você tem que buscar assistência médica, porque mesmo sendo uma convulsão febril, você não sabe se aquilo vai durar 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 40 minutos, você não sabe. Então, o importante é a gente não perder tempo, porque muitas vezes a convulsão febril ela precisa de um antitérmico para poder baixar. E você não vai pingar umas gotinhas na boca do seu filho convulsionando. Então, é importante se direcionar sempre a um serviço de urgência. Ou a um pronto atendimento, ou a um corpo bombeiro, o que estiver mais próximo da sua casa de preferência. E é bom, né, ter um protocolo já mental, né? Quando a gente começou a introdução alimentar na Catarina, a gente já tinha um protocolo. Se ela se engasgar, eu tiro ela da cadeirinha, mas já passo ela pro Gil, porque eu não ia ter psicológico para fazer a manobra. Então, às vezes é importante, né, ter já se acontecer, a gente já tem o... Só que aí eu vou te dizer uma coisa, assim, ó. A gente tem Instagram, Facebook, tem um estudo recente que falou que... Não pode girar essa cadeira. Tem um estudo recente... é a minha ansiedade. Tem um estudo recente que foi feito no Chile, que mostrava que no Chile, por essa mesma psicóloga,
no Chile, mostrava que o pessoal ficava em média 7 horas por dia, os adultos, tá? 7 horas por dia no celular. Cara, 7 horas por dia, tu não consegue ver um videozinho de manobra de reanimação? Tem 200 milhões de vídeos no YouTube legais, cada um mais legal que o outro. Tenho certeza que a maioria é muito melhor do que o que eu faço na consulta lá para mostrar para vocês. E aí você vê um vídeo desse aí, isso pode fazer uma diferença brutal na vida do seu filho. Então, assim, eu acho que a informação, ela tá. A gente só perde muito tempo com a informação pouco útil. E pode ser mental. A manobra em si, às vezes a linha de ação que nós temos para as questões mais importantes é o que a gente chama das braçadas do Phelps, do Michael Phelps, que ele imaginava. Tem alguns livros que falam sobre isso, né? Mas é mais para ilustrar a situação que o próprio exército faz, né? O exército ele treina para que a pessoa, no momento de ansiedade, no momento de a própria polícia militar, o treinamento militar em si, né? A civil, federal, todo que trabalha com a parte policial ou de manobras e tal. E tem que estar com aquele pensamento pronto. O que eu vou fazer, para onde eu vou, qual a rota de ação, o que eu vou fazer, tem uma chave, por onde eu vou, qual horário, mas se estiver cheio. Quanto mais coisas... porque nós não temos como prever tudo. E por justamente isso, eu gosto de pensar nas braçadas do Phelps, que daí ele sabia quantas braçadas ele tinha até a piscina, ele calculava. Eu tenho tantas, sei lá, digamos, 20, nesses tantos eu tenho 20 braçadas. Depois ele ficava lembrando das braçadas para pensar no tempo. Então ele mesmo fora da piscina, ele fazia essas braçadas. E a outra é do humorista de stand-up. Os que fazem na obra ali, como é que é, improviso, na verdade eles não é bem improviso, eles já têm um show, uma linha de ação, e aí por justamente roteiro, né? ter o roteiro, que daí eles chegam ali e conseguem improvisar, saber porque o cérebro já tem uma experiência naquilo ali, né? E eu acredito que isso seja bem importante de saber qual vai ser a linha de ação, né? A única coisa que eu vou te falar é assim: quando é o nosso filho, parece que a gente não tem cérebro. Emburrece. Pois é, verdade. Por isso que eu acredito que é importante ter treinado. Porque eu, médico, trabalhando em pronto atendimento, pegando os casos mais difíceis que tu imaginar. Eu trabalhei no Ruth Cardoso. Quem trabalhou no Ruth Cardoso, estiver vendo a gente, sabe o que é Balneário Camboriú, cara. Trabalhei no Ruth Cardoso. Peguei uma criança uma vez, caiu um portão na perna. Ela tinha... Eu dei 28 pontos na perna dela porque o cirurgião não veio. 28 pontos na perna de uma criança. Meu filho estava em casa brincando, tropeçou na cama, bateu na quina, fez uma feridinha que ia uns 3 pontos. Eu tremia mais que tudo. Eu não conseguia nem botar o adesivo na testa dele. Minha esposa falou, sai, deixa que eu coloco. Que legal. Acredito. A Rafa falou muito isso para mim várias vezes. Então, assim, tem toda essa, né, questão. Por isso que, eticamente, a gente não faz sala de parto dos nossos filhos, por exemplo. Tiver uma intercorrência, isso pode te causar um bloqueio e você vai perder o seu filho para você mesmo. Uhum. Que doido, né? Então é relevante a gente pensar nessa... Voltando nesse assunto, assim, eu falo sempre a alguns colegas que levam os filhos comigo no consultório, eu falo assim, ó, jaleco tudo lá fora. Aqui dentro é pai e mãe. Então... perguntas assim que você, cara, não interessa se você é de uma determinada especialidade, que eu não vou nem citar nome, mas assim, às vezes tem perguntas de pais e mães que são colegas que eles sabem melhor que eu daquela área de onde está o problema da criança. Mas eles são pais, eles não querem fazer esse diagnóstico. Uhum. Eles precisam ouvir de alguém. Eles não querem assumir a responsabilidade de dizer, olha, eu fui por o caminho A e aconteceu alguma coisa. A minha filha nasceu lá, ficou no Moinhos de Vento, 12 dias na UTI. Porto Alegre? Porto Alegre, na UTI, 12 dias no Moinhos de Vento. Quando ela teve que nascer prematura de 34 semanas com 1,9 kg, o que veio na minha cabeça? Todas as patologias do prematuro que ela ia ter. Tudo que ela ia ter. Aí eu ficava já pensando, aí quando a minha esposa internou, fez o parto, a gente ficou lá
no hospital, aí a colega ginecologista deixou a gente mais dias internado de propósito para a gente poder estar junto. A gente ficou quase uma semana no hospital. E eu recordo que cada vez que a gente acordava de manhã, eu chegava na UTI já esperando. Meu Deus, será que fizeram? Será que está entubada hoje? Será que está entubada? Não, não está entubada. Ai. Então, a gente fica sensível, né? A gente fica... E sobre febre, a maneira mais... para finalizar a questão da febre, né? A maneira mais eficaz para lidar com a febre seria... Primeiro, a paciência, de você se certificar que realmente é febre e aquilo vai aumentar. Não perder o medo de medicar porque vai aumentar. Às vezes nem aumenta. Chega em 38 e baixa sozinho. Quantas vezes você ouve a escola chamar que a criança está com febre quando chega em casa não tem mais? O organismo ele tem o poder de lidar com isso. Agora, dizer para os pais não medicarem, desculpa, mas eu não consigo. Porque eu também sou pai. E aí a teoria ela é sempre importante, mas quando se trata do seu filho, algumas teorias elas não funcionam. E sobre diarreia, como é que é também é outro problema que acontece muito, frequente, preocupação? A diarreia, na realidade, é importante você, como tudo, você precisa saber o fator causal, né? É o quê? É um entrovírus? Foi na praia contaminada? No verão, em janeiro. No verão, em janeiro. Então, você teve uma intoxicação. O mecanismo da diarreia, na realidade, a maneira de combater a diarreia, ela é praticamente igual, né? É dieta. Vou te falar uma coisa interessante. Tu me perguntou de diarreia, mas eu vou te falar de vômito. Na Europa, a criança chega vomitando no hospital. Sabe qual é a conduta? Ficar 6 horas lá em observação, a cada 20 minutos um sorinho pela boca. Porque o que é que você vai fazer? Você vai reeducar a aceitação do seu estômago. Raramente você faz uma medicação injetável, exceto que naquele período da observação a criança não pare e não tolere o soro. Porque aí você vai fazendo pequenas quantidades, porque o grande segredo de você controlar o vômito é você ingerir os líquidos de maneira em pequenos volumes várias vezes, com intervalos, para que você possa controlar e reeducar o mecanismo do vômito, né? 6 horas. Natalidade em Portugal é lá embaixo, dá para você fazer isso. Se você fizer isso aqui no Azambuja, você vai ter 200 crianças fazendo sorinho por via oral. Tomando. Então, quando você vai no hospital europeu, por exemplo, que você está com diarreia, eles provavelmente vão te passar uma dieta, porque o protocolo é esse, uma dieta. Aqui, a gente usa muito os recompositores de flora intestinal. Mas a alimentação, ela vai ser crucial na recuperação intestinal. A alimentação é tudo. Aí eu estou falando já, obviamente, de uma criança que já se alimenta, né? Então, você vai ter que ter muito cuidado. Você vai ter que retirar a lactose, alimentos condimentados, açúcares, depende do que o seu filho consome. Normalmente, eu tenho um protocolozinho que eu fiz ali, que eu tenho no meu consultório, que eu entrego para os pais, eu imprimo. Ou eu tenho no WhatsApp, às vezes estão viajando, estão na praia, e eu mando para eles assim, segue essa dieta aqui, compra uma heterogermina e faz um recompositor. Mas não é a heterogermina que vai resolver, é a dieta. É a hidratação, é a dieta. A gente percebeu que nesse verão que passou agora, os quadros foram mais agressivos, assim, né? Minha filha foi vítima de uma intoxicação e ela ficou 7 dias para recuperar. 7 dias com 2 no Azambuja, 4 idas no hospital, 2 no Azambuja, 2 na Unimed para hidratar ela. Então a gente percebe uma mudança nisso também, tá? No caso dessa diarreia, que a gente está falando das intoxicações da praia, dos alimentos e tudo isso, a gente percebe que também existe um fator agravante aí, que está perdurando mais. Mas aí a diarreia, primeiro ponto importante é você entender por que teve, né? A gente saiu todo mundo e comeu isso e está todo mundo em casa com diarreia. É diferente de vocês não terem compartilhado a mesma comida e está todo mundo com diarreia. Então, a gente está falando de um vírus. Uhum. Sim, sim. Né? E aí, para tratar, como tratar a diarreia de maneira geral, né? Claro, isso é uma questão genérica porque tem situações... De maneira geral, é recompositor de flora intestinal, hidratação e controle da alimentação.
Geralmente vão passar por retirar questões mais industrializados, corantes, com certeza. Algumas conservantes. Isso aí já é até o que nem deveria estar se você não tivesse diarreia. Mas com diarreia, com certeza, isso você tem que excluir tudo, né? Tudo que tiver excesso de açúcar, leite, derivados de leite, você tem que tirar da dieta também. Carnes vermelhas, a gente recomenda tirar da dieta também. Então, assim, alimentos que obviamente estimulam mais a parte intestinal, as frutas, como mamão, por exemplo, que estimula, melancia, melão, que estimulam a diurese. Então, se você tem que reter líquido, se você não pode desidratar, você tem que consumir alimentos que vão te ajudar um pouquinho a formação do bolo fecal, né? No caso das frutas, por exemplo, pera, maçã sem casca, banana mais madurinha. Então, consumir alguns tipos de suco, goiaba. Então, é isso. É a dieta, né? Que aí vão ter os alimentos, são inúmeros alimentos que você pode comer. Mas o que eu falo sempre para os pais, foca no que não pode. Sobretudo o que exige mais do intestino, do estômago, da parte gastrointestinal, que são os alimentos calóricos, né? A Catarina teve algum episódio, assim, de ficar de diarreia? Foi um episódio muito pontual, né? Muito pontual, ela não vez teve cólicas e também não teve Ela não isso, teve cólicas, acho que na escola, nunca... que eu acho que teve alguma questão de diarreia, não foi? Assim, Teve uma coisinha que veio foi só uma tão coisinha. rápido que já se... Ela não tem, mas também não consome isso. A Catarina consome muita carne. A carne vermelha em si, carne fina. Ela consome basicamente, geralmente quando ela acorda pela manhã, ela consome mais. E quanto mais carne eu vejo que ela consome, menos ela não tem problema algum de gases, não tem cólica, nunca teve, na verdade, cólica em si, né? Mas, pelo menos aparentemente, né? Não percebemos. Produto de origem animal. Mas né? nós não consumimos lá em casa, todo mundo procura consumir a mesma coisa. E ela sempre comeu praticamente de tudo, né? Sim. Mas eu acho que é isso, sim, ficar longe de corantes, conservante, açúcar mesmo, né? Porque tem muita guerra contra o açúcar também, contra o leite, contra isso. Mas às vezes o que eu vejo do leite, o maior problema seria quando ele é industrializado. Exatamente. O maior problema está mais nisso. Mas porque a gente é isso que a gente tem que entender. É que os produtos de origem animal, eles supostamente são produtos mais naturais, porque eles são produtos de origem animal, mas o problema é que a gente precisa conservar eles. Então você pega o leite, você coloca dentro de uma caixinha que dura horrores ali no mercado. Então, obviamente, isso já mudou completamente a naturalidade do produto. Já fica processado, já, né? Então, é isso que a gente sempre... E outra coisa que é importante, assim, essa questão dos doces, do corante... Eu sempre digo para os pais, é diferente... das crianças, estou falando das crianças maiores aqui, maiores de 2 anos, né? O que é rotina e o que é esporádico. Né? Perfeito. Você não precisa criar a paranoia de não levar seu filho no aniversário porque ela vai comer um doce. Aquele momento pontual, ela pode até ter uma diarreia no outro dia, mas o prazer que ela vai ter de participar do aniversário da menina vai superar tudo. Sim, né? Tem toda a E questão é a social. vida acontecendo. E é a vida acontecendo. E a gente precisa ter esse discernimento para separar as coisas, né? Porque senão você priva ela de muitas coisas também que podem trazer outros sentimentos ruins para ela. Então, é isso. Mais uma vez, é a moderação. É você entender que radicalizar em nenhum aspecto, em nenhum sentido, ele é bom. É você ter a noção. Nós queremos falar sobre vacinas num aspecto um pouco diferente assim da vacina, uma pergunta fora talvez do tradicional da vacina. Mas para encerrar na parte de cólica, né, Bela? Acho que é importante, a gente tinha separado uma pergunta que existe um remédio que nós não passamos por isso com a Catarina. Sim. Eu já vi que tem alguns homeopáticos, tem alguns, né, que isso aí também entraria também em algumas divergências, né? Mas para cólica para bebê, o que a pessoa que está, o filho sofrendo, geralmente vai estar na alimentação, às vezes, da mãe, ou não, o que talvez acabe... De qual o melhor remédio para isso, né? Para resolver. Primeiro ponto importante, eu vou te dizer, tua pergunta finalizou assim, qual o melhor remédio para isso, para resolver? Se existisse, tu não estava nem fazendo essa pergunta para mim. Porque, na realidade, não existe. Por que não existe? Porque você está querendo tratar algo que é fisiológico. Qual que é o remédio bom para o nascimento dos dentes? Nenhum, porque o dente está nascendo, ele precisa romper a gengiva, vai doer. Você vai dar um analgésico que pode amenizar, mas a irritabilidade ela fica. O nosso siso, quando nasce, ele é assim também. Agora, você imagina todos.
E a cólica é igual, é um processo de amadurecimento intestinal. O importante é que você tem que levar em consideração a cólica fisiológica e a cólica patológica. Essa cólica se acompanha de algum outro sintoma que seja sugestivo de algum problema? Ou é uma cólica num bebê que está ganhando 1 quilo por mês, por exemplo? E que não, ficando claro que o bebê não precisa ganhar 1 quilo por mês para ser saudável, que é importante uma série de fatores, genética familiar, etc. Mas assim, o que eu quero dizer é que é um bebê que está crescendo, que está ganhando peso e que está super bem ativo e sofre com cólicas, ele pode estar passando por um amadurecimento intestinal. O que a gente percebe é que o bebê, alguns bebês têm bastante cólica e muitas vezes esses que têm mais cólicas são os que elas se resolvem mais cedo, porque o intestino ele sofre essa agressão e ali com 2 meses, às vezes eles vão comigo na consulta e dizem, não, quase não tem cólica mais. Falei, nossa, há 1 mês a gente estava desesperado. Aí a gente entra na questão da medicação. Medicação da vida inteira, simeticona, Luftal. Eu brinco sempre assim, cara, que com toda a modernidade que existe, não conseguiram tirar o Buscopan, a simeticona e a penicilina não conseguiram botar para trás. Em 1948, o Fleming descobriu a penicilina, está aí até hoje. Qual que é o melhor? Protocolo, tratamento pneumoníaco, você vai com o quê? Olha só. Primeira escolha. Desde 48 até agora não surgiu mais nada, olha só. Né? E a gente não tinha internet. E aí a gente vai para essa questão da cólica. A simeticona, ela é eficaz até um certo ponto. Eu costumo dizer assim, olha, cólica, como é que eu trato cólica no consultório? Eu digo que cólica a gente tem que subir degrau por degrau. Primeiro degrau é a simeticona. Se tiver cólica, como vocês tiveram o exemplo da Catarina, que não teve. Segundo degrau, não, a simeticona eu estou dando, não está funcionando. Segundo degrau que eu vou é um probiótico. Aí eu vou tentar usar um Colis, um Colides, um Floripa, uso um probiótico. Terceiro degrau que eu vou, aí seria o Colic Calm. E eu sempre falo para os pais a mesma coisa. Eu não prescrevo os 3 na primeira consulta. Porque, primeiro que se você der os 3 na primeira crise de cólica e melhorar, você não vai saber qual deles funcionou. E segundo que a gente não tem certeza nem se nenhum deles funciona. Tem criança que responde super bem a simeticona, tem crianças como a minha filha que não respondem a nada. Nem as minhas orações, que eu fiz muitas. Não teve jeito, sofri com ela. E um episódio que aconteceu, aproveitando essa deixa da cólica, eu estava às 3 da manhã com a minha filha no colo, a minha esposa estava em Porto Alegre, e eu estava com ela e ela chorava, gritava, esperneava de cólica, e aí chega uma mensagem no WhatsApp. Dr. Glauber, a fulaninha não para de ter cólica, não é possível que não tem nada para fazer com isso. E eu pensei, meu Deus, cara. Tamo junto. Tamo junto, né? Se tivesse. E aí eu falo assim, solução para cólica, ela não existe. O que é importante é nós entendermos que a cólica ela pode ser fisiológica, mas ela pode ser patológica. Então a gente precisa averiguar isso, mais uma vez, com o tempo. Alergia à proteína do leite na primeira semana de vida, pelo amor de Deus, eu estou cansando de ver isso. Eu já vi relatos de pessoas que tinham também, isso aí também vai ser, acaba virando um pouco religião, né, um pouco de ideológico, né, mas de pessoas que tinham problemas da proteína do leite e acabaram fazendo uso de leite cru, que é proibido, né, a venda e tal, assim, de maneira, pelo menos eu posso estar falando alguma coisa equivocada aqui, mas algo nesse sentido, no mínimo existe uma restrição relacionada a isso. E aí as crianças curaram algumas coisas relacionadas à PLV, né? É porque, na realidade, na vida existe sempre o ônus e o bônus. Então, você pode curar a PLV e desenvolver um processo de hipertensão arterial ou infartar com 35 anos, porque é muito rico em sódio e teve outros fatores ali que prejudicaram. Então, você melhora um aspecto e piora outro. Então, você vai ter que ponderar isso. E os estudos, eles vêm nesse sentido. Às vezes, quando você proíbe algo, é porque se mostrou que o uso dele no futuro vai ser mais danoso. A pediatria é tão complexa que tudo que eu fizer com seu filho agora pode estar certo para mim. Porque quando ele crescer, eu não estou mais aqui. A minha responsabilidade em tratar o seu filho ela é muito grande. Eu posso ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Infelizmente, a gente está vendo mais pessoas más do que pessoas boas. E a preocupação maior que a gente tem é sempre com dano futuro. Não é com o presente. É com o futuro.
Porque o presente, antigamente, quando não sabia que tinha a PLV, a criança passava meses fazendo cocô com sangue, com muco, com dor, até que chegava um dia que o organismo cansava e começava a combater a proteína do leite. Tu entendeu? Então, assim, porque as alergias, elas são complexas. Elas podem ser mediadas ou não mediadas por IgEs. Às vezes você vê ali a criança aceita bem um tipo de leite, a outra tem que entrar em outro tipo de leite. É bem complexo isso, mas o tempo, mais uma vez, ele é soberano. A paciência, ela tem que existir. O diagnóstico precoce, ele pode induzir a um erro muito grande. É a mesma coisa que eu digo. Qual o melhor pediatra que trata cólica? Se você passar por 3 pediatras nos 3 primeiros meses, vai ser o terceiro. Porque vai estar perto do terceiro mês, então se ele passar água, vai melhorar. O que às vezes também é uma preocupação, assim, indo dentro desse caminho, que eu acho que é importante, né? Às vezes muita gente pensa naquilo, o que precisa dar para essa criança, e às vezes também o que precisa talvez retirar isso de maneira geral em todas as... Tu fez uma pergunta que eu não respondi, que talvez tu tá voltando nesse tema aí, que é da alimentação materna. Eu costumo dizer que na alimentação materna, a única certeza que eu dou para as mães é que, assim, se você se exceder, vai repercutir. Vai comer uma feijoada? Vai repercutir. Mas toda mãe em aleitamento materno precisa fazer um diário alimentar. Precisa fazer um diário alimentar. O que causa cólica no filho do vizinho, quando a mãe dele come, não necessariamente vai causar no seu quando você come. Uhum. Então, eu tenho vários exemplos diversos de pacientes, inclusive de gêmeos. Num dá, no outro não dá. Então, o organismo ele é muito complexo. Curioso mesmo. E aí você precisa fazer um diário alimentar, porque às vezes você vai se privar de um monte de coisas que, na realidade, nem precisaria. Perfeito. Porque tem a questão emocional da mãe também, né? Toda a vida. A mulher tá louca por um né? chocolate ali, tá querendo comer uma coisa que gera prazer, que vai gerar também para o próprio ambiente da criança. Isso a gente entra em outra polêmica aí, que é o aleitamento materno. Aleitamento materno ele é importantíssimo. Há dúvida? Não, nenhuma. Mas ele tem que ser bom para quem? Para todo mundo. Para a criança, para a mãe, para o pai, para a família. A gente vive num país tão engraçado assim, que eu acho que a palavra não é nem engraçado, mas assim, olha, o aleitamento materno exclusivo, várias campanhas. Agora a gente passou o mês do aleitamento materno, super bonito, um monte de gente publicando um monte de coisa, a gente não publicou. Porque eu tenho respeito por quem dá o peito, mas eu tenho também por quem não conseguiu dar. E são muitas pessoas que não conseguiram dar. Não é porque não querem dar. Isso é um erro também que a sociedade julga as mães que não dão o peito, achando que elas não dão porque não querem. Não é assim. Às vezes a criança não pegou, às vezes um freio lingual que não foi diagnosticado de maneira adequada, dificultou a pega, a mãe sofreu horrores com mastite. Gente, tem inúmeros motivos para o aleitamento materno não funcionar. Pessoas que seguem, vai com o consultório do aleitamento materno, com tudo, e mesmo assim não dá certo. Então, eu respeito os dois lados. Mas uma coisa engraçada não, eu não quero usar esse termo, eu quero usar outro termo, eu não achei ele ainda, mas assim, uma coisa que eu acho absurda, talvez, seja a gente estimular tanto o aleitamento materno e chegar com 4 meses a mãe tem que voltar a trabalhar. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Como é que a mãe volta com 4? Aí a mãe mora no Dom Joaquim e trabalha na Limeira. Então Para a mulher que empreende também. Não, a mulher que daí é ela que não... Isso. Ou é ela ou é ninguém, às vezes. Exato. Então, assim, essas questões que são muito pessoais, né? E aí eu respeito muito isso dos meus pacientes, ouço eles e acho que nesse momento que a gente tem que ser flexível nesse sentido. Mas a questão, voltando à questão da alimentação, é isso. A alimentação... Foque obviamente, no alimento. E quando eu digo alimentação saudável, todos nós deveríamos ter, não só quando você está em aleitamento materno, né? Então, eu costumo dizer, faz um diário alimentar, mas tua alimentação, obviamente, tem que ser saudável, mas você precisa se alimentar. Tomar bastante líquido é uma fase extremamente desgastante. Para as mulheres é uma fase difícil, desgastante, precisa de muito apoio de grupos como Anjos do Peito, Amamenta Brusque, consultoras de aleitamento materno que têm
por aí bastante enfermeiras que são especializadas nisso também, que precisam dessa orientação. Mais uma vez, o trabalho em conjunto aí da área da saúde como um todo e o apoio do marido em casa para esse momento. Imagina, tu tem a responsabilidade total de amamentar o teu filho, né, aquele medo constante de estar sendo suficiente, né? Como é que eu sei que é suficiente? Eu falo, só tem uma pessoa que responde essa pergunta, a balança. Se é suficiente ou não, a balança diz na consulta. E é muito legal de ver assim as mães que estão em aleitamento materno, quando vê o ganho de peso na balança. É muito legal mesmo. É uma sensação, né, impressionante, porque justamente porque quem não está em aleitamento materno está usando a mamadeira, então você consegue mensurar. Agora, quando você está dando peito, e quanto mais a criança mama, quanto melhor a criança, quanto mais destreza ela tem no aleitamento materno, no mamar, mais rápido ela mama. E daqui a pouco tu tem a impressão que, nossa, já? Então, acho que não está saindo nada aqui. Aí quando tu vai ver... Um dos melhores investimentos que eu acredito que nós fizemos... Foi numa consultora de amamentação. Foi imediatamente. A Rafa, do hospital, já falou com uma consultora de amamentação, porque a Rafa fala muito isso, que não há uma preparação mesmo. Não há, né? porque muito se fala, é instinto, o nenê sabe, na hora vai. Não é fácil. Eu vou te dizer uma coisa que acontece muito comigo aqui, que acontecia também lá no Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz. Eu consulto bastante gestante, assim, ó. Tem dias que parece que eu sou ginecologista. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer também. E agradeço demais aos meus colegas, todas as minhas colegas, porque elas me encaminham e eles me encaminham as gestantes, assim, e eu acho isso muito legal, cara. Porque eu falo assim, quando você vai consultar a gestante, você vai preparada mais ou menos para o que vai acontecer. Então, eu costumo conversar bastante, eu oriento o que vai acontecer desde o primeiro dia. A gente está junto já ali, e aí eu sempre entro no tema da consultoria do aleitamento materno. É importantíssimo. Você chegar no hospital sabendo o que esperar, isso vai te trazer uma tranquilidade que tem preço. Você não pode ficar à mercê de uma equipe de enfermagem que muitas vezes eles estão sobrecarregados, entendeu? A 12x12, 24x24. Tu teve do outro lado ali, tu sabe como é que é. Eles estão sobrecarregados, eles podem ter o conhecimento, todo mundo pode estar num dia bom, num dia ruim, entendeu? E aí você fica dona da situação. E isso é muito legal. Então, eu já agradeço os colegas que enviam e as colegas que enviam, porque eu acho que é fundamental. Por isso que os próprios planos de saúde, eles cobrem uma consulta com o pediatra, quando você ainda é gestante, para poder ter esse suporte, né? Eu vejo que... Mas isso tem tanta resistência, até de algumas mulheres mesmo, em relação a isso, de achar que não, é instinto, que a Rafa falou... Porque nós conhecemos amigos, assim, que os filhos estão com algum problema, que é uma hipótese muito grande de, às vezes, a pega está um pouquinho errada, às vezes pode dar algum gás, alguma outra consequência daquilo ali. A criança está se desgastando, né? Porque ela faz muito esforço ali também para mamar, né? E parece que é uma coisa tão óbvia, tão instintiva, porque antigamente sempre se fez, sempre isso, sempre aquilo. Mas os costumes hoje são diferentes, nem todas as pessoas têm familiares que estão próximos juntos, e mesmo que às vezes tenha dado certo para a avó, por exemplo, que está ali presente, não, mas eu fazia assim, todos cresceram saudáveis e tal. Mas quantos problemas também teve dali às vezes, né? Quantos problemas de gases, de cólicas, às vezes podem vir, às vezes, de uma pega equivocada, não sei. Eu tô falando aqui como leigo, né? Mas é isso. Mas aí cabe justamente tanto ao ginecologista, a ginecologista ou aos pediatras, as pediatras, orientarem justamente, trazer essa segurança e explicar para as mães a importância dessa consultoria, dessa orientação, independente da experiência que você tenha. Você pode ter 3 filhos, mas, mais uma vez, a gente volta naquilo. Cada criança ela é única. Às vezes os 3 seus mamaram bem e o quarto não está mamando. E às vezes esse quarto veio com a pega errada, ele não está pegando legal, tem um freio inserido que está dificultando ali. Um freio posterior, por exemplo, você olha, você não vai ver que seu filho tem um freio. O freio vai ser detectado pela fono. A fono tem que avaliar o freio, ver se realmente aquele freio não está... Então, quando eu tenho uma mãe que está em dificuldade de aleitamento materno e que já está na consultoria, que a gente observa ali, hoje eu consigo ter essa acurácia maior, e aí eu devo isso à minha esposa, que é odontopediatra, e que me inseriu nesse mundo do freio, porque nós pediatras não somos preparados para isso. Não.
A gente cometia muitas vezes, e ainda vejo alguns fazendo o erro de fazer aquele piquezinho no hospital que acha que resolve. Aí você comete 2 erros. Você faz um piquezinho, que não é suficiente, não é uma frenectomia. E o segundo erro que você está cometendo é que você está trazendo para os pais uma certeza equivocada de que o problema foi resolvido. E aí a gente vai vendo, vai acompanhando, vai observando, aí vê. Aí a gente pede sempre para a fono avaliar. E aí muitos desses quadros de aleitamento materno, a gente encontra eles tarde demais. Porque aí a frenectomia não resolve. Né? Então é importante o diagnóstico precoce de uma dificuldade de aleitamento materno. A consultora vai ver, olha, a pega está correta, está tudo indo bem aqui, mas não está ganhando peso, então vamos introduzir uma fórmula. Aí vem falar comigo, aí eu falo, tá, mas a pega tá certo? Não, tá certo. Aí a gente introduziu uma fórmula. Aí tá, no momento que introduziu a fórmula, tu esquece o ganho de peso, porque o ganho de peso vai acontecer, porque a fórmula, a mamadeira, ela flui. Mas aí a gente encaminha para fono, sempre. A decisão da frenectomia é da fono. Eu te falo que a semana retrasada, nós tivemos 4 bebês encaminhados para frenectomia na clínica. Sabe quanto que a gente fez? 1. Os outros 3 voltaram para trás e não precisaram fazer. Encaminhados de outros pediatras, não são pacientes meus. Porque ter um freio também não é necessariamente... Não quer dizer que você precisa de uma frenectomia. Você precisa saber até que ponto é esse freio. Porque, mais uma vez, voltando no aleitamento materno, são muitos os fatores que podem prejudicar e dificultar o aleitamento materno. E, mais uma vez, a gente precisa de um atendimento multidisciplinar. É a consultoria do aleitamento materno, a figura do pediatra, a figura da fono, posteriormente a figura do odontopediatra. Então, né, são vários aspectos diferentes a serem abordados.